Marcos Vieira Souza tinha 28 anos e apenas 6 anos de polícia quando destruiu completamente seu futuro em 40 minutos. Na tarde de terça-feira, 5 de dezembro, no ponto de ônibus da Avenida Rebouças com a Rua da Consolação, ele extorquiu, ameaçou e destruiu a fotografia de formatura de Helena Cristina Alves, uma idosa de 71 anos. Marcos achava que seu distintivo novo e sua juventude agressiva eram suficientes para intimidar qualquer um. Ele não imaginava que a mulher na fotografia, a filha de Helena, era a doutora Carla Regina Alves, desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo. A magistrada mais jovem a alcançar esse cargo e conhecida por sua postura inflexível contra a corrupção policial. 1h30 depois do crime, Marcos foi preso. 6 meses mais tarde, recebeu sentença de 9 anos de prisão em regime fechado, multa de R$300 mil, perda definitiva do cargo e uma mancha permanente em sua ficha que o seguiria pelo resto da vida. A fotografia que ele rasgou e pisoteou era de Carla no dia da formatura em Direito, há 22 anos. Helena estava levando para emoldurar como presente de aniversário da filha. Mas como um policial jovem cometeu erros tão graves que arruinaram sua vida antes mesmo de completar 30 anos? Tudo começou com uma abordagem injusta e escalou para algo muito pior. A tarde de terça-feira estava nublada na região da Avenida Rebouças. O ponto de ônibus na esquina com a Rua da Consolação estava moderadamente cheio. Cerca de 12 pessoas esperavam o ônibus das 4h15, que normalmente atrasava uns 10 minutos. Helena Cristina Alves estava sentada no banco de metal, bolsa no colo, usando vestido floral roxo e sandálias confortáveis. Tinha 71 anos, cabelos tingidos de castanho escuro em corte curto, usava óculos de leitura pendurados em uma corrente no pescoço e tinha um sorriso gentil que raramente saía do rosto. Nas mãos, segurava com cuidado uma pasta envelope marrom, tamanho A4, onde guardava algo precioso. Dentro da pasta estava uma fotografia 20 por 30 centímetros de Carla Regina Alves no dia de sua formatura em Direito pela Universidade de São Paulo, 22 anos atrás. Na foto, Carla tinha 24 anos, vestia beca preta, capelo na cabeça, segurando o diploma com uma mão e acenando com a outra, sorriso radiante iluminando o rosto. Era uma das fotos favoritas de Helena. Capturava perfeitamente o orgulho e a alegria daquele dia. Helena estava indo para uma loja de molduras na Rua Augusta para fazer um porta-retrato especial como presente de aniversário de 46 anos de Carla, que seria dali a 5 dias. Marcos Vieira Souza estava parado do outro lado da rua, encostado em sua viatura. Tinha 28 anos, 1,75 m de altura, corpo magro, mas musculoso, cabelo raspado nas laterais e mais comprido no topo, uma tatuagem de caveira pequena, visível atrás da orelha esquerda. Usava o uniforme azul marinho da Polícia Militar, mas sempre mantinha os 2 primeiros botões abertos, contra o regulamento, porque achava que ficava mais estiloso. Tinha o hábito irritante de estalar os dedos constantemente e sempre mantinha uma expressão de superioridade arrogante no rosto. 6 anos de corporação haviam transformado Marcos em tudo que um policial não deveria ser. Impaciente, preconceituoso e viciado na sensação de poder que o distintivo lhe dava. Marcos estava entediado. Deveria estar patrulhando a região, mas preferiu estacionar e ficar observando o movimento, procurando alguma oportunidade. Como ele chamava as situações onde podia extorquir dinheiro de civis sob pretexto de multas inventadas. Seus olhos percorreram o ponto de ônibus. A maioria eram trabalhadores voltando para casa. Nada interessante. Mas então ele viu Helena. Uma senhora sozinha, bolsa no colo. Claramente não era da região, pelo jeito que olhava ao redor, verificando números de ônibus. Alvo perfeito.
Marcos atravessou a rua sem pressa, mão no cacetete preso ao cinto. Parou bem na frente de Helena, bloqueando a luz do sol que ainda lutava contra as nuvens. "Boa tarde, senhora", disse ele, voz falsa e cortês. Helena olhou para cima, sorrindo educadamente. "Boa tarde, moço." "Documentos." Ele estendeu a mão. Helena piscou confusa. "Documentos? Por quê?" "Porque eu sou a autoridade e estou pedindo", respondeu Marcos, o tom de falsa cortesia já desaparecendo. "Ou você tem algum problema em colaborar com a polícia?" Helena abriu a bolsa devagar, tirando a carteira de identidade e entregando para ele. "Não, moço, sem problema. Só fiquei curiosa." Marcos pegou o documento e ficou olhando para ele por tempo desnecessariamente longo, virando de um lado para o outro como se estivesse procurando algo. "Helena Cristina Alves, 71 anos. Ele leu em voz alta. "O que a senhora está fazendo nesta região?" "Vou para uma loja de molduras na Rua Augusta", respondeu Helena calmamente. "Fazer um porta-retrato de presente." Marcos olhou para a pasta envelope que ela segurava. "Presente para quem?" Helena hesitou. Algo no tom dele a deixava desconfortável. "Para minha filha. É aniversário dela semana que vem." Marcos devolveu o documento. "E o que tem nessa pasta?" "Uma fotografia da formatura da minha filha." Outras pessoas no ponto começaram a prestar atenção na conversa. Um homem jovem, de uns 25 anos, usando fone de ouvido, chamado Diego Martins, baixou o volume da música. Uma senhora mais velha, por volta de 60 anos, cabelos grisalhos presos em coque, chamada Aparecida Santos, olhou por cima dos óculos. "Posso ver?" pediu Marcos, mas não era realmente um pedido. Helena abraçou a pasta contra o peito. "É só uma foto, moço. Não tem nada demais." "Se não tem nada demais, não custa mostrar, né?" Marcos estendeu a mão. "A menos que a senhora esteja escondendo alguma coisa." "Escondendo o quê?" Helena estava ficando irritada agora. "É uma foto de formatura." Marcos estalou os dedos 3 vezes, som alto e irritante. "A senhora está dificultando uma abordagem policial. Isso pode ser caracterizado como obstrução. Quer que eu te leve para a delegacia?" Diego Martins tirou os fones completamente. "Moço, a senhora não fez nada." "Qual o problema?" Marcos virou a cabeça lentamente encarando o jovem. "Você quer se meter também? Quer que eu revista você também? Aposto que tem alguma coisa ilegal na mochila." Diego levantou as mãos em rendição. "Relaxa, cara. Só achei estranho." "Não me chama de cara", rosnou Marcos. "Eu sou autoridade. É senhor ou senhor policial?" Aparecida Santos, a senhora de cabelos grisalhos, interveio com voz firme. "Moço, a dona Helena é uma pessoa de bem. Ela só está esperando o ônibus. Por que está implicando com ela?" Marcos deu 2 passos em direção à Aparecida, invadindo o espaço pessoal dela. "Mais uma velhinha querendo dar palpite? Quer que eu revista você também? Quantos anos você tem? 70, 75? Acha que idade te protege de alguma coisa?" Aparecida recuou, assustada, mas murmurou algo sobre abuso de poder. Marcos ouviu e deu uma risada curta e cruel. "Abuso de poder? Eu estou fazendo meu trabalho. Vocês é que não sabem colaborar." Ele voltou a atenção para Helena, que ainda segurava a pasta contra o peito. "Última vez que vou pedir com educação, senhora. Me mostra o que tem nessa pasta ou eu vou ter que usar de outros meios." Helena olhou ao redor, procurando apoio. As outras pessoas no ponto olhavam para baixo, para os celulares, para qualquer lugar menos para ela. Ninguém queria problema com um policial. "Tá bom", disse Helena, voz tremendo levemente. "Vou mostrar, mas por favor tenha cuidado. É uma foto muito importante para mim." Ela abriu a pasta envelope devagar e tirou a fotografia. 20 por 30 centímetros. Papel fotográfico de alta qualidade, mostrando Carla no dia da formatura. A imagem estava perfeita, sem dobras, sem manchas. Helena a havia guardado com cuidado por 22 anos.
Marcos pegou a foto sem delicadeza, segurando pelas bordas, mas de forma descuidada. No Formatura de Direito. Ele leu a faixa no fundo da foto. Universidade de São Paulo, 2003. Ele olhou para a mulher na foto, depois para Helena. Sua filha? Sim, disse Helena com orgulho evidente na voz. Carla Regina Alves. Formou-se com honras, primeira da turma. Marcos deu um sorriso torto. Advogadinha, então. Mais uma que deve ganhar merreca defendendo bandido. Helena sentiu indignação subir pelo peito. Minha filha não é advogada. Ela trabalha na magistratura. Ah, magistratura? Marcos zombou. Deve ser escrevente ou alguma coisa assim. Funcionária pública acomodada, ganhando o salário do povo. Helena respirou fundo, controlando a raiva. Minha filha é desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo. Marcos parou de sorrir por um segundo, mas então balançou a cabeça, não acreditando. Claro, claro. E eu sou o presidente da República, ele debochou. Toda mãe acha que o filho é o máximo, né? Diego Martins, que ainda observava a cena, pegou o celular discretamente e começou a filmar. Minha filha é desembargadora, repetiu Helena, voz mais firme agora. E ela não ia gostar nem um pouco de saber como você está me tratando. Marcos segurou a foto com as duas mãos agora, olhando para Carla na imagem com expressão de desdém. Sabe o que eu acho, vovó? Acho que você está mentindo. Acho que sua filha é secretária, ou na melhor das hipóteses, alguma advogadinha de porta de cadeia, e você está inventando história para me intimidar. Outras 3 pessoas no ponto pegaram os celulares. Marcos estava tão absorto em humilhar Helena que não percebeu. Eu não estou mentindo, disse Helena, estendendo a mão para pegar a foto de volta. E por favor, me devolve a foto. Preciso ir para a loja de molduras antes que feche. Marcos ergueu a foto acima da cabeça dela, fora do alcance. Calma, vovó. Ainda não terminei de olhar. Helena tentou alcançar, mas Marcos recuou, brincando com ela da mesma forma cruel que havia feito Ricardo com Conceição no primeiro roteiro. Por favor! A voz de Helena quebrou. Essa foto tem 22 anos. É insubstituível. Insubstituível? Marcos olhou para a foto novamente. É só uma foto comum de formatura. Deve ter 1000 iguais no arquivo da faculdade. Não tem, protestou Helena. Essa era a única cópia boa que sobrou. A original se perdeu no arquivo da USP. Essa aqui foi feita a partir de um negativo que eu guardei por anos. Aparecida Santos, recuperando a coragem, falou novamente. Moço, pelo amor de Deus, devolve a foto para a senhora. Você está sendo cruel sem motivo. Marcos virou-se para ela, irritado. Cruel? Eu estou sendo cruel? Ele riu alto. Vocês não sabem o que é crueldade de verdade. E então ele olhou para Helena com uma expressão que fez o sangue dela gelar. Sabe, vovó, essa sua história de filha desembargadora está me irritando. Acho que você precisa aprender uma lição sobre mentir para a autoridade policial. O que aconteceria nos próximos segundos mudaria a vida de Marcos Vieira Souza para sempre. A tensão no ponto de ônibus era palpável. Helena estava de pé agora, mãos estendidas em súplica, olhos fixos na fotografia que Marcos segurava acima da cabeça dele. As outras pessoas ao redor observavam em choque silencioso, 4 celulares filmando discretamente. Por favor, moço, implorou Helena, voz tremendo. Eu não estou mentindo. Minha filha realmente é desembargadora. Você pode verificar. Procura o nome dela. Carla Regina Alves. Marcos baixou a foto, olhando para ela com desprezo. Ah, agora você quer que eu trabalhe para você? Quer que eu pare o que estou fazendo para procurar sua filha imaginária no Google? Não é imaginária. A voz de Helena subiu de tom. Liga para o tribunal, verifica. Ela está lá. Diego Martins, ainda filmando, falou baixo, mas alto o suficiente para todos ouvirem. Cara, só devolve a foto. Que mal isso faz? Marcos girou na direção dele, rosto vermelho de raiva. Eu já falei para não me chamar de cara, berrou ele.
E guarda esse celular antes que eu te prenda, por filmagem não autorizada de autoridade. Diego abaixou o celular, mas não desligou a câmera. Apenas apontou para baixo, continuando a gravar áudio. Marcos voltou sua atenção para a fotografia. Ficou olhando para a imagem de Carla, jovem, sorridente, cheia de futuro, com uma expressão de pura malícia. Sabe de uma coisa? Disse ele, voz baixa e perigosa. Eu acho que essa foto tá meio imperfeita. Helena arregalou os olhos. E é o que você quer dizer? Quero dizer que... Marcos segurou a foto com as duas mãos, uma em cada extremidade. Ela tá muito certinha, muito perfeita. Precisa de um toque mais real. E então, antes que alguém pudesse reagir, ele dobrou a foto ao meio. O som do papel fotográfico quebrando ecoou como um tiro. Helena soltou um grito de horror puro. Não! Meu Deus, não! Marcos sorriu, satisfeito com a reação. Abriu a foto novamente. Agora tinha uma linha branca e irregular bem no meio, atravessando o rosto de Carla. Opa! Disse ele com falsa inocência. Escorregou. Helena estava com lágrimas nos olhos, mãos na boca. Você dobrou... Eram 22 anos. 22 anos guardando essa foto. Aparecida. Santos se levantou do banco indignada. Isso é um absurdo. Você é um monstro. Marcos deu de ombros. Monstro porque dobrei uma foto velha? Relaxa, vovó. Ainda dá para ver a cara da desembargadora. Ele fez aspas com os dedos na palavra desembargadora. Mas ele não estava satisfeito ainda. Helena percebeu isso. Viu nos olhos dele, no sorriso cruel, que algo pior estava por vir. Me devolve, disse ela, voz firme apesar das lágrimas. Me devolve minha foto agora. Deixa eu pensar. Marcos fingiu estar considerando. Não. Como assim não? Helena elevou a voz. Algo raro para ela. Essa foto é minha. Você não tem direito de ficar com ela. Eu tenho direito de fazer o que eu quiser, respondeu Marcos batendo no distintivo. Eu sou a lei aqui. Ele olhou ao redor, percebendo que havia atraído a atenção de mais pessoas. Cerca de 20 pessoas agora observavam. Alguns do ponto de ônibus, outros que pararam na calçada. Marcos adorava a plateia. Sabem, disse ele em voz alta, performático. Essa senhora aqui tá mentindo para mim. Diz que a filha é desembargadora, mas eu sei que é mentira. Tá tentando me intimidar usando cargo inventado. Não é mentira, gritou Helena. Liga pro tribunal, verifica. Eu não preciso verificar nada, respondeu Marcos. E sabe o que eu faço com mentirosos? Ele segurou a foto pelas pontas novamente. Helena entendeu o que ele ia fazer e correu em direção a ele, mas Marcos recuou. Eu ensino uma lição, completou ele, e rasgou a foto ao meio. O som foi pior que o da dobra. Um rasgo longo, irregular, separando a imagem de Carla em 2 pedaços. O lado esquerdo tinha metade do rosto dela. O lado direito, a outra metade. Helena soltou um grito de dor tão intenso que várias pessoas ao redor estremeceram. Ela caiu de joelhos no chão do ponto de ônibus, mãos estendidas. Meu Deus, 22 anos, a foto da minha filha. Aparecida Santos correu para amparar Helena, ajoelhando-se ao lado dela. Calma, dona Helena, calma. Mas Helena estava inconsolável. Soluçava alto, corpo tremendo todo. Diego Martins tinha o celular apontado para cima novamente, filmando tudo abertamente. Não se importava mais se Marcos o visse. Você é um lixo, disse Diego, voz cheia de nojo. Um lixo humano. Marcos riu. E você vai ser um lixo preso se não calar a boca. Mas ele ainda não tinha terminado. Segurou os 2 pedaços da foto, um em cada mão, e os rasgou novamente. Agora eram 4 pedaços. Depois rasgou mais uma vez. 8 pedaços. E mais uma vez. 16 pedaços. A cada rasgo, Helena soluçava mais alto. Aparecida tentava consolá-la, mas também estava chorando agora. Para! Gritava Helena entre os soluços.
Já chega, pelo amor de Deus! Marcos parou de rasgar. Olhou para os 16 pedaços de fotografia em suas mãos como se estivesse avaliando sua obra. Sabe, acho que ainda não tá bom, disse ele pensativamente. Então jogou todos os pedaços no chão e pisoteou em cima. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Seus coturnos pretos esmagavam os pedaços de papel fotográfico contra o chão sujo do ponto de ônibus. A imagem de Carla, que há 3 minutos estava perfeita, preservada por 22 anos, agora estava em pedacinhos amassados, sujos de sola de bota. Helena não conseguia mais gritar. Apenas chorava em silêncio, olhando para os destroços da fotografia, como se estivesse olhando para o corpo de alguém que amava. A multidão ao redor explodiu em protestos. Isso é crime! Alguém chama a polícia de verdade! Esse homem tá louco! Marcos ergueu as mãos como se estivesse acalmando uma multidão de fãs. Calma, calma! Gritou ele. Não foi nada demais. É só papel. Ela pode tirar outra foto. Não posso! Gritou Helena através das lágrimas. Era a única! O negativo se perdeu! O arquivo da USP não tem mais. Era a última cópia. Marcos deu de ombros. Então usa o Photoshop, sei lá. Hoje em dia tudo se conserta com tecnologia. Diego Martins se aproximou, ainda filmando. Cara, você acabou de destruir uma memória de 22 anos. Uma mãe guardando a foto de formatura da filha. Que tipo de pessoa faz isso? Marcos virou-se para ele cara a cara. O tipo de pessoa que cansa de gente mentindo para ele, respondeu friamente. Se a filha dela fosse realmente desembargadora, ela teria mostrado alguma prova, alguma credencial, algum documento. Mas não. Só ficou repetindo, minha filha é desembargadora, minha filha é desembargadora. Ele imitou a voz de Helena de forma cruel. Helena, ainda ajoelhada no chão, começou a juntar os pedaços da foto com mãos trêmulas. Alguns estavam tão amassados que mal dava para ver o que era. Outros estavam rasgados em fragmentos tão pequenos que era impossível identificar o que retratavam. 22 anos, murmurava ela. Guardei por 22 anos, ia emoldurar, presente de aniversário. Carla ia ficar tão feliz. Aparecida Santos ajudava a coletar os pedaços, colocando-os na pasta envelope original. Mas era inútil. Não havia como restaurar aquilo. Marcos observava tudo com os braços cruzados, claramente satisfeito consigo mesmo. Aprendeu a lição, vovó? Perguntou ele. Não mente para a polícia. Não inventa história de filha importante. E, principalmente, ele se abaixou até ficar na altura dela. Não desperdiça meu tempo. Helena levantou o rosto, olhando para ele através das lágrimas. Havia algo diferente em seus olhos agora. Não era mais medo ou desespero, era determinação fria. Minha filha vai saber disso, disse ela, voz baixa, mas carregada de certeza absoluta. Ela vai saber de cada segundo do que você fez aqui hoje, e você vai pagar caro. Marcos deu uma gargalhada alta. Sua filha! De novo com essa história! Ele olhou para a multidão ao redor. Gente, vocês estão vendo isso? A velhinha não desiste. Ainda está fingindo que a filha é desembargadora. Não estou fingindo, disse Helena, levantando-se com a ajuda de Aparecida. Seus joelhos tremiam, mas ela ficou de pé. E quando você descobrir a verdade, vai se arrepender de cada segundo disso. Marcos parou de rir. Por uma fração de segundo, algo na absoluta certeza da voz de Helena o fez hesitar. Mas ele afastou o sentimento rapidamente. Ameaçando um policial agora? Disse ele, voz perigosa. Isso é crime também, sabia? Não é ameaça, respondeu Helena, guardando os pedaços da foto na pasta envelope com cuidado reverente, como se estivesse guardando relíquias. É promessa. Diego Martins, que continuava filmando, falou. Acabei de mandar esse vídeo para 3 pessoas diferentes e vou postar nas redes sociais. O Brasil inteiro vai ver o que você fez. Marcos deu de ombros. Posta onde quiser. No final das contas,
É minha palavra de policial contra a de uma velha mentirosa e um bando de civis sem importância. O que Marcos não viu foi o carro preto com placa oficial que acabava de estacionar 30 metros adiante. Não viu a mulher de tailleur cinza escuro descendo do banco traseiro, acompanhada de um assessor. Não viu Aparecida Santos, que não era apenas uma senhora aposentada, mas ex-funcionária do Tribunal de Justiça que havia reconhecido Carla na foto, discando um número urgente enquanto consolava Helena. Se você está tão revoltado quanto essas testemunhas com essa crueldade gratuita, curta este vídeo, se inscreva no canal, comente o que você faria no lugar da filha de Dona Helena e compartilhe para que mais pessoas vejam que abuso de poder tem prazo de validade muito curto. Doutora Carla Regina Alves tinha 46 anos e era a desembargadora mais jovem da história do Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo alcançado o cargo aos 42 anos após uma carreira meteórica como juíza de vara criminal. Sua especialidade? Crimes envolvendo abuso de autoridade, corrupção policial e violência institucional. Em 22 anos de magistratura, ela havia condenado mais de 200 agentes públicos corruptos, incluindo policiais, fiscais, guardas municipais e até outros juízes. Tinha reputação de ser absolutamente imparcial, tecnicamente impecável e emocionalmente inabalável durante julgamentos. Mas descobrir que um policial havia humilhado e destruído uma lembrança preciosa de sua própria mãe, isso transformou a desembargadora fria e calculista em uma força da natureza movida por determinação absoluta de justiça. Carla caminhava rápido pela calçada da Avenida Rebouças, salto alto batendo firme no pavimento. Tinha 1,73 m, porte atlético, ombros largos e costas retas. O tailleur cinza escuro era impecável. Blusa branca sem uma ruga, cabelos negros lisos presos em coque alto e apertado, brincos discretos de diamante, relógio suíço no pulso esquerdo, pasta executiva de couro na mão direita. Os olhos castanhos, normalmente analíticos e controlados durante audiências, agora queimavam com fúria contida. Seu assessor, um jovem advogado de 30 anos chamado Leonardo Campos, quase corria para acompanhar o passo dela, falando rapidamente. Desembargadora, foi a dona Aparecida quem ligou. Ela trabalhou como escrevente no tribunal por 30 anos. Reconheceu a senhora na foto que o policial destruiu. Disse que ele humilhou sua mãe por quase meia hora, rasgou a fotografia e pisoteou em cima. Tem pelo menos 5 pessoas filmando. Carla não diminuiu o ritmo, apenas assentiu, mandíbula apertada. A Aparecida está com minha mãe agora? Sim, desembargadora. E mais 3 testemunhas estão garantindo que o policial não saia antes de sua chegada. Quando Carla chegou a 20 metros do ponto de ônibus, viu a cena com clareza absoluta. Sua mãe, Helena, estava sentada no banco, sendo amparada por uma senhora de cabelos grisalhos. O rosto de Helena estava marcado por lágrimas e ela segurava uma pasta envelope contra o peito. No chão do ponto de ônibus, Carla conseguia ver pequenos pedaços de papel fotográfico espalhados. E no centro de tudo, um policial jovem, magro, com tatuagem atrás da orelha, estava de braços cruzados, sorrindo com satisfação, enquanto a multidão ao redor o encarava com ódio. O policial, Marcos, ela descobriria o nome completo em instantes, estava tão absorto em defender suas ações para a multidão que não percebeu a aproximação dela. "Eu não fiz nada de errado!" berrava ele. "A velha mentiu para mim. Inventou que a filha era desembargadora. Quis me intimidar. Eu só mostrei que a autoridade não se intimida." Carla parou a 10 metros de distância. Colocou a pasta no chão cuidadosamente. Ajeitou o blazer. Respirou fundo uma vez, controlando a raiva que ameaçava transbordar. Então pegou sua credencial de desembargadora, uma carteira de couro preta com o brasão dourado do Tribunal de Justiça, sua foto oficial e o selo de desembargadora em relevo. "Policial",
disse ela, voz firme, clara, absolutamente gélida. Marcos virou a cabeça, irritado com a interrupção. O que você quer agora? Mais uma para defender. Ele parou no meio da frase. Algo na presença daquela mulher, na autoridade que irradiava dela, fez todos os seus instintos de sobrevivência dispararem alarmes. Carla deu 5 passos firmes em direção a ele, erguendo a credencial na altura dos olhos dele, abrindo-a com um movimento preciso. Doutora Carla Regina Alves, desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, registro funcional 3.749, especialização em crimes de abuso de autoridade e corrupção policial. A credencial brilhava sob a luz da tarde. A foto dela na carteira era a mesma mulher da fotografia destruída. 22 anos mais velha, mas inconfundivelmente a mesma pessoa. O sangue sumiu do rosto de Marcos instantaneamente. Seus olhos se arregalaram como pratos. A boca se abriu, mas nenhum som saiu. As pernas começaram a tremer visivelmente. E aquela senhora ali... Carla apontou para Helena sem tirar os olhos de Marcos. É Helena Cristina Alves, minha mãe. A multidão ficou em silêncio absoluto por 2 segundos. Então explodiu. Eu avisei! Você tá ferrado, moleque. Desembargadora de verdade. Agora você se fodeu. Helena levantou a cabeça quando ouviu a voz da filha. Quando viu Carla ali, parada como uma torre de justiça e autoridade, seu rosto se transformou completamente. A dor deu lugar a alívio, esperança e até um sorriso fraco através das lágrimas. Carla, filha, você veio? Carla caminhou rapidamente até a mãe, verificando-a com olhos profissionais treinados, procurando sinais de ferimento físico, trauma, qualquer coisa que precisasse de atenção médica imediata. Mãe, você está machucada? Ele te agrediu fisicamente? Helena balançou a cabeça, ainda apertando a pasta envelope. Não, filha, mas a foto da sua formatura. Sua voz quebrou. Eu ia emoldurar para o seu aniversário. Guardei por 22 anos. E ele rasgou, pisoteou. Os olhos de Carla se fecharam por um breve momento. Ela sabia exatamente qual foto era. Lembrava-se do dia em que foi tirada, 22 de dezembro de 2003, cerimônia de formatura na Faculdade de Direito da USP. Sua mãe havia chorado de orgulho. Seu pai, já falecido há 10 anos, tinha segurado a câmera com mãos trêmulas de emoção. Era uma das últimas fotos que tinham juntos antes do pai morrer, e agora estava destruída. Quando Carla abriu os olhos novamente, havia algo absolutamente aterrorizante neles. Ela pediu para Aparecida Santos e Diego Martins ficarem com Helena, garantindo que estava amparada. Então se virou lentamente para Marcos. O policial havia recuado até encostar em um poste. Estava tremendo tanto que o distintivo no peito tinia contra os botões metálicos do uniforme. Desembargadora, eu não sabia. Ela não mostrou prova. Não tinha como eu saber. Silêncio absoluto, cortou Carla, voz baixa, mas com autoridade, que ecoou mais forte que qualquer grito. Você vai ficar em silêncio completo até que eu faça uma pergunta direta. Cada palavra não solicitada vai agravar sua situação. Confirma aqui, entendeu? Marcos assentiu desesperadamente. Lágrimas já começando a se formar nos olhos. Carla pegou não um, mas 3 gravadores digitais da pasta. Sempre carregava múltiplos para garantir redundância absoluta. Ligou todos, colocou um no chão aos pés dela, um na sua mão esquerda apontado para Marcos e entregou o terceiro para Leonardo, seu assessor. Leonardo, grave tudo. Ângulo diferente para garantir clareza em caso de contestação técnica. Sim, desembargadora. Carla se virou para a multidão. Quantas pessoas filmaram o incidente completo? 5 mãos se levantaram. Diego Martins foi o primeiro a falar. Eu filmei desde o momento em que ele pegou a foto até quando pisoteou em cima. 15 minutos e 38 segundos de vídeo contínuo. Excelente.
Todos que filmaram, por favor, enviem os vídeos para este e-mail. Ela entregou cartões com o endereço oficial do gabinete dela. E não apaguem os originais. Todos serão intimados como testemunhas. Ela voltou a atenção para Marcos, que parecia ter encolhido fisicamente. Agora vou fazer perguntas. Você responderá com verdade absoluta. Mentira detectada significará acusação adicional de falso testemunho. 3 gravadores estão ativos. 5 vídeos completos do incidente. 23 testemunhas presentes. Ela contou rapidamente. Sugiro que seja absolutamente honesto. Confirma? Se sim, desembargadora, murmurou Marcos. Mais alto e mais claro. Sim, desembargadora, confirmo. Nome completo, matrícula e tempo de serviço. Marcos Vieira Souza. Matrícula 562984, 6 anos de polícia militar. Você abordou Helena Cristina Alves sem justificativa legal? Marcos hesitou apenas uma fração de segundo. Sim. Você exigiu documentos dela sem motivo razoável de suspeita? Sim. Você tomou à força uma fotografia que pertencia a ela? Sim. Você foi informado de que a fotografia tinha valor sentimental inestimável? Sim. Você foi informado de que era a única cópia existente? Sim. E mesmo sabendo disso, você deliberadamente destruiu a fotografia? Silêncio. Responda. Sim. Carla fez uma pausa, deixando o peso da admissão pairar no ar. Descreva exatamente o que você fez com a fotografia. Marcos estava chorando abertamente agora. Eu dobrei ela. Depois rasguei. Rasguei várias vezes, até ficar em muitos pedaços. E depois, joguei no chão e pisei em cima. Quantas vezes pisou? 3, talvez 4 vezes. Por que você fez isso? Marcos estava soluçando. Por quê? Porque eu estava irritado. Ela dizia que a filha era desembargadora e eu não acreditei. Ela mentiu? Não, ela não mentiu. Então você destruiu propositalmente uma fotografia insubstituível de 22 anos porque não acreditou na vítima quando ela disse a verdade? Sim. Carla desligou os gravadores metodicamente. Guardou 2, manteve um na mão. Pegou o celular e fez uma ligação. Aqui é desembargadora Carla Regina Alves. Preciso de 2 viaturas da Corregedoria da Polícia Militar na Avenida Rebouças, com Rua da Consolação, no ponto de ônibus imediatamente. Temos policial em flagrante de múltiplos crimes graves. E chame a perícia técnica também. Preciso coletar todas as evidências físicas. Tempo estimado? Ótimo. Ela desligou e encarou Marcos. O policial estava completamente destruído, tremendo, chorando, mal conseguindo ficar de pé. Desembargadora, por favor. Eu tenho 28 anos, minha carreira inteira pela frente. Eu posso... Sua carreira acabou, disse Carla, cada palavra cortante como vidro. Acabou no momento em que você decidiu usar seu distintivo para humilhar uma idosa indefesa. Acabou quando rasgou aquela foto. Acabou quando pisoteou em cima de 22 anos de memórias da minha família. Marcos caiu de joelhos. Eu cometo um erro terrível. Estou arrependido. Posso compensar. Compensar? Carla deu um passo em direção a ele. Como você compensa um objeto insubstituível? Como você devolve uma fotografia que tinha 22 anos e era a única cópia existente? Eu vou pagar. Vou fazer o que for preciso. Você vai pagar, concordou Carla. Vai pagar com sua liberdade, sua carreira e seu futuro. Ao longe, sirenes começaram a soar, ficando cada vez mais próximas. 2 viaturas da Corregedoria chegaram em menos de 6 minutos, estacionando de forma a bloquear ambos os lados do ponto de ônibus. 4 oficiais desceram, um coronel, 2 majores e um capitão, todos em uniforme impecável. Quando viram Carla, imediatamente se puseram em posição de continência. Desembargadora Alves, disse o coronel, homem branco de uns 58 anos, cabelos completamente grisalhos, várias condecorações no peito, chamado
Coronel Roberto Mendes. Recebemos sua convocação de emergência. Qual a situação? Carla apontou para Marcos, que ainda estava de joelhos, rosto vermelho de tanto chorar. Coronel Mendes, este é o policial Marcos Vieira Souza, matrícula 5629884. Na última hora, ele cometeu uma série de crimes graves contra minha mãe, Helena Cristina Alves, aquela senhora ali. Ela apontou para Helena, que ainda estava sendo amparada por Aparecida. Tenho confissão completa gravada em 3 dispositivos independentes, 5 vídeos de ângulos diferentes e 23 testemunhas oculares. Quero prisão em flagrante imediata e abertura de processo disciplinar militar simultâneo. O coronel Mendes olhou para Marcos com uma expressão que misturava decepção profunda e raiva contida. Entendido, desembargadora. Marcos Vieira Souza, você está preso. Marcos tentou uma última defesa desesperada. Coronel, por favor, eu sou novo. Tenho 6 anos de carreira. Foi um erro de julgamento, eu posso... Um erro de julgamento? O coronel elevou a voz. Algo raro para ele. Você destruiu propositalmente a propriedade de uma civil idosa. Você humilhou a mãe de uma desembargadora. Você manchou o uniforme que eu defendo há 35 anos. Um dos majores, homem negro de uns 45 anos, chamado Major Henrique Santos, já tinha as algemas prontas. Mas Carla ergueu a mão. Antes da prisão formal, preciso documentar oficialmente todas as acusações criminais. Isto não é apenas questão disciplinar militar, é questão criminal federal. Ela abriu a pasta executiva e pegou um tablet. Sempre carregava um com todos os códigos jurídicos atualizados. Começou a digitar, projetando a tela em um suporte dobrável que Leonardo rapidamente montou para que todos pudessem ver. Testemunhas, por favor. Formem uma fila. Precisarei de identificação completa e depoimento preliminar de cada um. Diego Martins foi o primeiro, celular ainda na mão. Diego Martins Silva, CPF 4, 5, 6.7, 8, 9.1, 2, 3, -4, 5. Tenho 17 minutos de vídeo completo, desde quando ele pegou a foto até quando pisoteou. Tudo está no original sem edição. Perfeito, senhor Diego. Envie para o e-mail que forneci e mantenha o original seguro em, no mínimo, 3 locais diferentes. Aparecida Santos foi a segunda. Aparecida Santos Oliveira, CPF 1.222.333-4. Trabalhei como escrevente no Tribunal de Justiça por 30 anos. Reconheci a desembargadora na foto que ele destruiu. Testemunhei tudo. Carla sorriu pela primeira vez, reconhecendo a mulher. Dona Aparecida, não sabia que era a senhora. Obrigada por ter cuidado da minha mãe e por ter me acionado imediatamente. É minha obrigação, desembargadora, e meu prazer ver justiça sendo feita. Mas 18 pessoas se apresentaram, incluindo uma senhora que filmou de uma janela de apartamento no 3º andar, um taxista que estava parado no sinal e 2 estudantes universitários que passavam pela calçada. Carla anotou cada detalhe meticulosamente. A equipe de perícia chegou. 3 técnicos com maletas de equipamento. Carla os direcionou para o chão do ponto de ônibus. Preciso que coletem cada fragmento da fotografia destruída. São 16 pedaços de papel fotográfico 20 por 30 centímetros. Alguns podem estar sob os bancos, nas frestas do chão. Usem pinças, saquinhos individuais, documentem tudo. Os peritos se ajoelharam e começaram o trabalho minucioso. Quando todos os depoimentos preliminares foram coletados, Carla se virou para Marcos, que agora estava sentado no chão, costas contra o poste, completamente derrotado. Agora vou formalizar as acusações criminais. Cada uma será parte do processo que determinará seu futuro pelos próximos 9 anos. Preste atenção. Ela abriu os códigos no tablet, virando para que todos pudessem ver a tela enquanto ela lia. Primeira acusação, artigo 140 do Código Penal. Injúria qualificada.
Você chamou minha mãe de mentirosa, de inventadora, zombou dela publicamente. Como foi cometido contra a idosa, a pena é agravada em 1/3. Pena base, 1 a 6 meses de detenção, qualificada para 2 a 12 meses. Marcos apenas balançou a cabeça sem forças para falar. Segunda acusação, artigo 147 do Código Penal. Ameaça qualificada. Você ameaçou prender minha mãe injustamente, ameaçou múltiplas testemunhas, usou sua posição de autoridade para intimidar civis. Pena qualificada contra idoso, 2 a 12 meses de detenção. Carla virou a tela, mostrando o próximo artigo. Terceira acusação. Artigo 163 do Código Penal. Dano qualificado ao patrimônio. Você destruiu propositalmente uma fotografia de valor sentimental inestimável. O objeto tinha 22 anos. Era único, insubstituível e foi destruído com dolo direto e específico. Pena: 6 meses a 3 anos de detenção, mais multa. O coronel Mendes fazia anotações em um tablet militar oficial. Quarta acusação. Artigo 146 do Código Penal. Constrangimento ilegal qualificado. Você impediu minha mãe de ir embora, forçou-a a permanecer em situação humilhante, usou intimidação física e verbal. Como foi cometido por funcionário público em abuso do cargo, a pena é qualificada. Detenção de 3 meses a 1 ano, qualificada para 6 meses a 2 anos. Carla respirou fundo antes de continuar. Quinta acusação, e esta é gravíssima, Lei 13.869 de 2019, abuso de autoridade. Artigo 13, múltiplos incisos. Você usou conscientemente seu cargo de policial militar, seu distintivo, sua farda e sua posição de autoridade para humilhar, constranger e causar dano a uma cidadã idosa sem qualquer justificativa legal. Fez isso de forma deliberada, sádica e prolongada. Pena: 1 a 4 anos de detenção, mais perda automática e irreversível do cargo público. A multidão estava em silêncio absoluto, ouvindo cada palavra como se fosse sentença divina. Sexta acusação. Artigo 99 da Lei 10.741, Estatuto do Idoso. Expor a perigo a integridade física ou psíquica de pessoa idosa. Você causou sofrimento psicológico grave e duradouro ao destruir objeto de valor sentimental imenso, sabendo que a vítima era idosa e vulnerável. Pena: 6 meses a 1 ano de detenção, mais multa. Carla virou mais uma página. Sétima acusação. Artigo 328 do Código Penal. Usurpação de função pública. Você realizou abordagem policial, revista não autorizada e apreensão de propriedade sem estar em patrulhamento oficial designado, caracterizando o uso indevido de autoridade. Pena: 3 meses a 2 anos de detenção, mais multa. Ela fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos de Marcos. Oitava acusação. Artigo 317 do Código Penal. Extorsão. Análise do seu histórico de abordagens nos últimos 6 meses, requisitada por mim há 15 minutos, revela padrão de extorsão sistemática de comerciantes locais. Encontramos 7 casos documentados onde você exigiu pagamento para não autuar estabelecimentos. Pena: 4 a 10 anos de reclusão, mais multa. O rosto de Marcos ficou ainda mais pálido, se isso era possível. Nona e última acusação. Artigo 350 do Código Penal. Prevaricação. Você admitiu em confissão gravada que agiu por irritação pessoal, não por dever legal. Isso caracteriza retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício para satisfazer interesse pessoal. Pena: 3 meses a 1 ano de detenção, mais multa. Carla fechou o tablet com um movimento seco. No total, Marcos Vieira Souza, você cometeu 9 crimes distintos. Desses, 3 são de média gravidade,
4 são graves e 2 são gravíssimos. Considerando as qualificadoras, agravantes, o caráter doloso direto, a premeditação, o sadismo demonstrado e o padrão de comportamento criminoso sistemático revelado pela investigação preliminar, estamos falando de pena mínima, combinada de 8 anos de reclusão. Ela se aproximou dele, olhando de cima para baixo. Você tem 28 anos. Vai sair da prisão com 37, sem profissão, sem direitos, sem futuro. E vai dever R$300 mil de indenização, que levará o resto da vida para pagar. Marcos estava em choque completo, tremendo, incapaz de processar a magnitude do que havia feito. O coronel Mendes fez um sinal para os oficiais. Algeme o prisioneiro. Os 2 majores se aproximaram. Marcos não resistiu. Colocou as mãos atrás das costas mecanicamente, como um autômato. O clique metálico das algemas ecoou pelo ponto de ônibus silencioso. Marcos Vieira Souza, disse o coronel oficialmente, você está preso em flagrante por múltiplos crimes. Tem direito a permanecer em silêncio. Tudo que disser poderá e será usado contra você. Tem direito a advogado. Se não puder pagar, o Estado fornecerá. Compreendeu? Sim, murmurou Marcos, voz quebrada. Carla caminhou até Helena, que observava tudo com expressão mista de alívio e tristeza. Abraçou a mãe com força, algo raro para ela em público. Sinto muito, mãe. Sinto muito por não ter chegado antes. Helena segurou a filha, apoiando a cabeça no ombro dela. Você veio, filha. Isso é o que importa. Ela olhou para a pasta envelope, onde os técnicos haviam colocado os 16 fragmentos coletados em saquinhos plásticos individuais. A foto estava perdida de qualquer jeito. Não está, disse Carla, afastando-se levemente para olhar nos olhos da mãe. Eu tenho o negativo original. Guardei todos esses anos em cofre digital. Vou mandar fazer 10 cópias em papel fotográfico de arquivo, indestrutíveis. Uma para você, uma para mim, 8 guardadas em locais diferentes. Nunca mais vamos perder essa imagem. Helena começou a chorar novamente, mas dessa vez eram lágrimas de alívio. Marcos estava sendo colocado na viatura quando olhou para Helena uma última vez. Ela o encarou sem raiva, apenas com tristeza profunda. Você tem 28 anos, disse Helena calmamente. A vida inteira pela frente. Poderia ter sido um bom policial. Poderia ter ajudado pessoas. Que desperdício terrível. Marcos baixou a cabeça e entrou na viatura. A porta fechou, a sirene ligou e o carro partiu, levando embora o homem que, 1 hora atrás, achava que poder significava impunidade. A perícia técnica trabalhou por mais de 1 hora no local, coletando não apenas os fragmentos da fotografia, mas também pegadas de bota no chão para comprovar que Marcos havia pisoteado, impressões digitais na pasta envelope, amostras de fibras do uniforme dele que haviam se depositado nos pedaços de foto durante o pisoteamento. Cada evidência foi catalogada, fotografada, documentada em triplicata. Carla supervisionou pessoalmente todo o processo. Quando os técnicos finalmente terminaram e entregaram o relatório preliminar, ela o leu 3 vezes antes de aprovar. Mãe, disse ela, ajudando Helena a se levantar do banco do ponto de ônibus. Vamos para casa. Amanhã cedo vou mandar fazer as cópias da foto e vou iniciar o processo criminal pessoalmente. Helena segurou a mão da filha. Você não pode julgar o próprio caso, pode? Não, admitiu Carla, mas posso designar o juiz e vou escolher o mais rigoroso que conheço. Nos meses seguintes, Carla trabalhou nos bastidores do caso, garantindo que cada detalhe fosse perfeitamente documentado. Como desembargadora, não poderia julgar o próprio processo, mas designou o Dr. Paulo Sérgio Andrade, juiz de vara criminal com histórico impecável. Em 12 anos de carreira, havia condenado 143 policiais corruptos sem uma única sentença revertida em instância superior.
A investigação ampliada revelou que Marcos Vieira Souza era ainda pior do que aparentava. Em 6 anos de polícia, havia extorquido dinheiro de pelo menos 17 comerciantes. Tinha histórico de 8 reclamações internas arquivadas por insuficiência de provas. Carla conseguiu reabrir 6 desses casos, encontrando padrões. Sempre escolhia vítimas que pareciam vulneráveis. Sempre agia em horários de pouco movimento. Sempre ameaçava com prisão inventada para extrair dinheiro ou simplesmente humilhar. 6 meses e 3 dias após a prisão em flagrante, aconteceu o julgamento. O tribunal estava absolutamente lotado. Helena estava na primeira fileira, usando um vestido azul marinho elegante. No colo, dentro de uma pasta de couro nova, estava uma cópia da fotografia de formatura de Carla, perfeitamente restaurada a partir do negativo digital, impressa em papel fotográfico de arquivo que poderia durar mais de 100 anos. Ao lado de Helena, Carla vestia toga preta. Hoje ela era apenas filha da vítima, observando da galeria. Marcos entrou escoltado por 2 oficiais de justiça, vestindo terno barato cinza que claramente não era dele, emprestado da Defensoria Pública. Estava visivelmente mais magro, cabelos desgrenhados, barba mal feita, olhar completamente apagado. Já havia sido exonerado da Polícia Militar no 5º dia após a prisão, processo disciplinar militar tendo sido mais rápido que o criminal. O advogado de defesa dele, Dr. André Luiz Ferreira, da Defensoria Pública, era um homem jovem de 32 anos que parecia exausto. Tentou argumentar atenuantes: juventude do réu, 28 anos, arrependimento demonstrado, oferecimento de pagamento de indenização, primeira condenação criminal formal. Apresentou laudos psicológicos alegando que Marcos havia agido sob estresse ocupacional. Citou jurisprudência de casos com penas mais brandas. O Dr. Paulo Sérgio Andrade, homem negro de 57 anos, cabelos grisalhos, óculos de leitura, ouviu tudo em silêncio absoluto. Quando chegou a hora de proferir a sentença, ele se levantou, ajeitou a toga, olhou diretamente para Marcos e começou: Marcos Vieira Souza, você foi considerado culpado de 9 crimes distintos: injúria qualificada, ameaça qualificada, dano qualificado ao patrimônio, constrangimento ilegal qualificado, abuso de autoridade, exposição de idoso a perigo, usurpação de função pública, extorsão e prevaricação. Foram apresentadas provas absolutamente irrefutáveis. Confissão gravada em 3 dispositivos independentes, 5 vídeos completos de ângulos diferentes, 23 testemunhas oculares, perícia técnica completa e evidências físicas documentadas. Marcos mantinha a cabeça baixa, mãos tremendo no colo. Durante a investigação ampliada, descobrimos que seu histórico de 6 anos inclui pelo menos 17 casos de extorsão, 8 reclamações arquivadas indevidamente e um padrão sistemático de abuso de poder contra cidadãos vulneráveis. Isso não foi um erro pontual, não foi uma falha momentânea de julgamento, foi conduta criminosa habitual, premeditada e sádica. O juiz abriu o processo, várias centenas de páginas organizadas em 3 volumes. Você destruiu uma fotografia de 22 anos que era insubstituível para a vítima. Fez isso rindo, debochando, saboreando cada segundo do sofrimento que causava. E pior, fez isso porque a vítima havia dito a verdade sobre a filha dela, mas você, em sua arrogância infinita, não acreditou. Helena apertou a mão de Carla, a fotografia restaurada brilhando dentro da pasta em seu colo. O artigo 163 do Código Penal, dano qualificado, estabelece pena de 6 meses a 3 anos. O artigo 13 da Lei de Abuso de Autoridade estabelece 1 a 4 anos. O artigo 317, extorsão, estabelece 4 a 10 anos.
somando todos os 9 crimes com suas qualificadoras, agravantes e considerando o caráter hediondo da conduta repetida e sistemática, sentencio Marcos Vieira Souza a 9 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. Um murmúrio percorreu o tribunal. Marcos fechou os olhos, lágrimas escorrendo silenciosamente. Além disso, continuou o juiz, aplico multa total de R$300 mil a serem pagos à vítima, Helena Cristina Alves. Desses, R$200 mil são compensação por danos morais gravíssimos. R$50 mil são compensação por danos materiais e emocionais. R$50 mil são punição exemplar para desencorajar conduta similar em outros agentes. O advogado de defesa levantou-se, voz trêmula. Excelência, meu cliente tem apenas 28 anos, sem patrimônio significativo. R$300 mil é quantia que ele jamais conseguirá pagar. Então terá sua vida inteira para tentar, respondeu o juiz secamente. Quando sair da prisão, aos 37 anos, se conseguir emprego, terá 50% do salário penhorado automaticamente até quitar a dívida completa. Se levar 30 anos, que leve 30 anos. Deveria ter pensado nas consequências antes de destruir 22 anos de memórias de uma família. O advogado sentou-se, completamente derrotado. Determino também, disse o juiz, a perda definitiva e imediata do cargo público, já efetivada, com proibição perpétua de exercer qualquer função de autoridade. Isso inclui, mas não se limita a policial de qualquer esfera, guarda municipal, agente penitenciário, segurança privado, vigilante, fiscal, porteiro com função de controle ou qualquer outro cargo que confira poder sobre cidadãos. Marcos estava soluçando silenciosamente agora. Além disso, determino que este caso seja transformado em material didático obrigatório na Academia de Polícia Militar do Estado de São Paulo. Que os futuros policiais assistam aos vídeos, leiam os depoimentos, vejam as consequências. Que aprendam que distintivo não é escudo de impunidade. O juiz pegou o martelo, mas antes de bater, acrescentou uma última observação. Senhor Marcos, você tinha 28 anos quando cometeu esses crimes. Tinha a vida inteira pela frente, uma carreira promissora se tivesse escolhido ser um bom policial. Mas escolheu o caminho da crueldade, do abuso, da extorsão. Agora vai pagar o preço. O martelo bateu 3 vezes, ecoando pela sala. A sentença é irrecorrível na presente instância, dadas as provas abundantes e a gravidade dos fatos. O réu será transferido para a penitenciária estadual ainda hoje. Audiência encerrada. 2 oficiais de justiça se aproximaram de Marcos. Quando ele se levantou, olhou uma última vez para Helena e Carla. Eu sinto muito, murmurou ele, voz quebrada. De verdade, eu destruí minha vida. E quase destruí as memórias de vocês. Sinto muito. Helena o olhou com a mesma dignidade que manteve durante todo o processo. O senhor destruiu uma foto, disse ela calmamente, tocando a pasta onde estava a cópia restaurada. Mas não destruiu a memória. Não destruiu o amor que tenho pela minha filha. Não destruiu 22 anos de orgulho. Ela fez uma pausa. Espero que use esses 9 anos para pensar sobre quem você quer ser quando sair. Marcos baixou a cabeça e foi levado para fora do tribunal. Do lado de fora, nas escadarias do fórum, Carla abraçou a mãe. Acabou, mãe. Justiça completa. Helena abriu a pasta e olhou para a fotografia restaurada. Carla, aos 24 anos, sorrindo radiante no dia da formatura. Sabe, filha, quando ele destruiu a foto original, pensei que tinha perdido esse momento para sempre. Mas então você encontrou o negativo, fez essa cópia nova e percebi algo. Memórias verdadeiras não podem ser destruídas por gente ruim. É verdade, concordou Carla, olhando para a própria imagem de 22 anos atrás. E agora temos 10 cópias dessa foto.
em papel de arquivo que vai durar mais de 100 anos. Seus netos vão ver. Seus bisnetos vão ver. Diego Martins, que havia filmado o incidente original e acompanhado todo o julgamento, aproximou-se. Desembargadora, o vídeo que postei tem 5 milhões de visualizações. Virou caso nacional. Tem gente de todo o Brasil dizendo que isso deu coragem para denunciar abusos. Carla assentiu. Que bom. Se uma única pessoa se sentir encorajada a denunciar abuso de autoridade por causa disso, cada segundo desse processo valeu a pena. Aparecida Santos também estava lá. Dona Helena, desembargadora Carla, foi uma honra testemunhar justiça sendo feita do jeito certo. Trabalhei 30 anos no tribunal e raramente vi algo tão perfeito. O perfeito, disse Carla, olhando para a mãe. Foi ela. Minha mãe manteve a dignidade quando tentaram destruí-la. Não reagiu com violência, não perdeu a compostura, apenas disse a verdade e confiou que a justiça funcionaria. Se essa história te emocionou e você acredita que ninguém está acima da lei, não importa quantos anos de polícia tenha, deixe seu like, se inscreva no canal, comente Justiça Feita e compartilhe para que mais pessoas tenham coragem de denunciar quando sofrem abuso de poder. 3 meses depois do julgamento, em uma manhã tranquila de sábado, Helena e Carla estavam na sala da casa da família. A fotografia de formatura agora estava emoldurada em porta-retrato de madeira nobre com vidro antirreflexo, pendurada na parede de honra junto com outras fotos da família. Filha, disse Helena olhando para a foto emoldurada. Sabe o que é interessante? O que, mãe? Essa foto agora tem uma história ainda maior. Antes era só uma foto bonita de formatura. Agora é símbolo de resistência, de justiça, de que coisas preciosas podem sobreviver mesmo quando alguém tenta destruí-las. Carla se levantou e ficou ao lado da mãe, ambas olhando para a fotografia. Você está certa. E quando eu tiver filhos, vou contar essa história para eles. Não como história de trauma, mas como história de que justiça existe, que a verdade prevalece, que dignidade não pode ser destruída. Naquela noite, o noticiário local fez reportagem especial sobre o caso. Mostraram estatísticas. Após a sentença de Marcos, denúncias de abuso policial no estado aumentaram 52%, não porque os abusos aumentaram, mas porque as vítimas se sentiram seguras para denunciar. 6 policiais foram investigados, 4 já haviam sido exonerados. Marcos Vieira Souza cumpriu cada dia dos 9 anos de sentença. Saiu da prisão aos 37 anos como homem completamente diferente. Quebrado, mas talvez finalmente consciente do mal que havia causado. Conseguiu emprego como auxiliar de estoque, ganhando salário mínimo, com 50% descontado automaticamente para pagar a dívida de R$300 mil que levaria o resto da vida para quitar. Mas esta história não é sobre Marcos. É sobre Helena Cristina Alves, uma mulher de 71 anos que disse a verdade mesmo quando ninguém acreditou. Sobre Carla Regina Alves, uma desembargadora que provou que a lei funciona quando aplicada corretamente. Sobre 23 pessoas comuns que pararam suas vidas para testemunhar, para filmar, para garantir que a justiça fosse feita. É sobre uma fotografia de 22 anos que foi destruída, mas não esquecida, que foi restaurada e voltou ainda mais significativa, que agora está emoldurada, protegida, preservada para gerações futuras, não apenas como lembrança de um dia feliz, mas como símbolo de que dignidade e verdade sempre sobrevivem à crueldade. 2 anos após o julgamento, Carla foi convidada para dar palestra em Congresso Nacional de Magistrados sobre justiça em casos pessoais. Ela subiu ao pódio, ajeitou o microfone e começou. Meu nome é Carla Regina Alves. Sou desembargadora há 10 anos. E quero contar como aprendi que imparcialidade jurídica não significa frieza emocional quando sua própria família é vítima.
Ela contou a história completa, sobre Marcos, sobre a humilhação da mãe, sobre a fotografia destruída. E então projetou na tela a imagem restaurada. Ela, aos 24 anos, sorrindo no dia da formatura. Esta foto foi guardada por 22 anos pela minha mãe. Foi destruída por um policial que achou que poder significava impunidade. Foi restaurada a partir de arquivo digital que guardei todos esses anos. E hoje representa algo maior que uma simples lembrança familiar. Representa que justiça não é vingança, é equilíbrio. A plateia de 250 magistrados se levantou em aplausos. Porque no final, concluiu Carla, olhando para a mãe que estava na primeira fileira, não importa quantas vezes tentem destruir algo precioso, o que realmente importa é que temos os meios legais, éticos e justos de restaurar, proteger e preservar. E essa é a essência do direito. E naquele momento, em algum lugar de São Paulo, em uma cela de presídio, Marcos Vieira Souza olhava para o teto e finalmente entendia as palavras que Helena havia dito no tribunal. Memórias verdadeiras não podem ser destruídas por gente ruim. Ele finalmente entendia. Autoridade sem empatia é apenas crueldade institucionalizada. Poder sem responsabilidade é tirania. E justiça não é opcional, é inevitável. A fotografia que ele pisoteou voltou ainda mais forte, emoldurada, protegida, imortalizada. Enquanto ele, que achava que era intocável, perdeu tudo. Porque no final, o que prevalece não é quem tem o distintivo maior, é quem tem a verdade do seu lado. E naquele dia, no ponto de ônibus da Avenida Rebouças, a Verdade vestia um vestido floral roxo, tinha 71 anos e carregava uma fotografia que sobreviveria para sempre, muito além da crueldade passageira de um policial que confundiu autoridade com impunidade.